Seja bem-vindo a mais um quiz. Qual dos dois? Como funciona? Você terá que responder 15 perguntas com duas opções de resposta, uma certa e outra errada. Terá 10 segundos para pensar e responder a pergunta. Que comece o jogo. Presidentes do Brasil. Qual presidente enfrentou logo na primeira semana de governo a revolta da Chibata? Venceslau Braz ou Hermes da Fonseca? Hermes da Fonseca. A Revolta da Chibata foi um movimento militar iniciado no Rio de Janeiro no final de novembro de 1910. Foi o resultado direto do uso de chibatadas por oficiais navais brancos ao punir marinheiros afro-brasileiros e mulatos. A rebelião contribuiu para a criação de melhores condições de trabalho e de vida para os marinheiros e para a consolidação da democracia no Brasil. Qual presidente interligou a Amazônia ao Rio de Janeiro pelo fio telegráfico, por meio da expedição de Cândido Rondon? Rodrigues Alves ou Afonso Pena? Afonso Pena. Quem implementou o salário mínimo no Brasil? Getúlio Vargas ou José Linhares? Getúlio Vargas. O salário mínimo foi instituído com a promulgação da Lei nº 185 de janeiro de 1936 e Decreto-Lei nº 399 de abril de 1938. Em 1º de maio de 1940 Getúlio Vargas fixou os valores do salário mínimo que começou a vigorar naquele ano. Quem proclamou a República do Brasil em 15 de novembro de 1889? Floriano Peixoto ou Deodoro da Fonseca? Deodoro da Fonseca. Quem foi o primeiro presidente da ditadura militar que durou de 1964 a 1985? Humberto Castelo Branco ou João Goulart? Humberto Castelo Branco. Em 1964, após a renúncia do presidente João Goulart, o general Humberto Castelo Branco assume o poder de forma não constitucional, apoiado por uma coalizão de militares e setores conservadores da sociedade. Este evento marcou o início da ditadura militar no Brasil, que durou até 1985. Qual presidente adotou o Plano Real, medida de controle da hiperinflação e reformas econômicas? Itamar Franco ou Fernando Henrique Cardoso? Itamar Franco. O Plano Real foi um conjunto de reformas econômicas implementadas no Brasil, iniciado em 27 de fevereiro de 1994. Fernando Henrique Cardoso, ministro da Fazenda, foi um dos responsáveis pelo sucesso do Plano Real. Ele foi responsável por reunir a equipe econômica que o construiu. Que presidente proibiu os jogos de azar no Brasil? Gaspar Dutra ou Café Filho? Gaspar Dutra.
A proibição dos jogos de azar no Brasil foi estabelecida por força do Decreto-Lei 9.215, de 30 de abril de 1946 sob o argumento de que o jogo é degradante para o ser humano. A proibição teve um forte efeito econômico em cidades que viviam principalmente do turismo ligado aos jogos, como Petrópolis e Poços de Caldas. Qual presidente ficou apenas 3 dias no comando do país? Washington Luiz ou Carlos Luz? Carlos Luz. Carlos Luz assumiu interinamente a presidência da República em 8 de novembro de 1955, como substituto legal de Café Filho, afastado da chefia do governo. Em 11 de novembro de 1955, em decorrência do movimento político-militar liderado pelo general Lott, ministro da Guerra, Carlos Luz foi deposto, sob a alegação de que ele estaria ligado a conspiradores que queriam impedir a posse do presidente eleito, Juscelino Kubitschek. Quem lançou o plano de metas que tinha o célebre lema 50 anos em 5 e construiu Brasília? Juscelino Kubitschek ou Nereu Ramos? Juscelino Kubitschek. Com a crise dos mísseis de Cuba, em 1962, que presidente brasileiro recebeu uma carta do presidente dos Estados Unidos propondo a participação dos militares brasileiros na possível invasão da ilha? Jânio Quadros ou João Goulart? João Goulart. Em resposta à carta enviada por Kennedy, João Goulart disse que o Brasil se opunha a este plano e era a favor da autodeterminação dos povos. Com isso, Kennedy passou a acreditar que Jango era uma ameaça contra a segurança dos Estados Unidos. Que presidente emitiu o Ato Institucional número 5, o mais duro de todos os decretos da ditadura militar? Arthur da Costa e Silva ou Emílio Garrastazu Médici? Arthur da Costa e Silva. O Ato Institucional número 5, implementado em 1968, restringiu a liberdade de expressão, provocou prisões e tortura, instabilidade política, interrupção da democracia e desrespeito às leis e aos direitos humanos. Foi revogado 10 anos depois. Quem foi o primeiro presidente trabalhador a governar o Brasil? Tancredo Neves ou Lula? Lula. Lula começou sua vida profissional trabalhando como torneiro mecânico. Nos anos 70 tornou-se sindicalista e líder de movimentos que exigiam melhores condições de trabalho. Mais tarde atuou na fundação do Partido dos Trabalhadores. Quem foi eleito no ano de 1989 e sofreu impeachment por corrupção em 1992? Ernesto Geisel ou Fernando Collor de Mello? Fernando Collor de Mello. Quem criou a Escola de Aprendizes Artífices, primeira instituição nacional de ensino técnico sem caráter militar? Prudente de Moraes ou Nilo Peçanha? Nilo Peçanha. Que presidente foi denunciado por corrupção e se tornou o primeiro presidente a responder por crime durante o mandato? Michel Temer ou Fernando Collor de Mello?
Michel Temer. Foi um defensor do uso de armas e promoveu uma política de segurança mais dura. De quem se trata? Jair Bolsonaro ou Humberto Castelo Branco? Jair Bolsonaro. Quem assinou o decreto que extinguiu em 1980 a Rede Tupi, primeira emissora de TV da América Latina? Tancredo Neves ou João Figueiredo? João Figueiredo. Durante que governo foi feita a atual Constituição Democrática Brasileira, promulgada em 1988? Foi no governo de José Sarney ou no governo de Fernando Collor de Mello? José Sarney. No governo de qual presidente foi criada a Petrobras? Epitácio Pessoa ou Getúlio Vargas? Getúlio Vargas. A Petrobras foi fundada em 1953 com o objetivo de explorar, produzir e comercializar petróleo no Brasil. Sua criação foi parte da política nacionalista do governo de Getúlio Vargas para aumentar a participação do Estado na economia e garantir o desenvolvimento do país. A empresa começou suas atividades na Bacia de Campos e se expandiu para outros países. Que presidente proibiu as rinhas de galo e o uso de biquínis em concursos de beleza? Jânio Quadros ou Ranieri Mazzilli? Jânio Quadros. Como você se saiu neste quiz? Conseguiu acertar pelo menos a metade? Parabéns, caso seu desempenho tenha sido bom. Caso contrário, eu te convido a conhecer um pouco mais sobre a história dos presidentes do Brasil. Gostou deste vídeo? Inscreva-se no canal, curta o vídeo e o compartilhe com outros. Um abraço.